Olá, irmãos, a paz de Jesus, sejam bem-vindos para mais um dia, mais uma palavra do dia. E hoje, sexta-feira, vamos contemplar o Evangelho que nos diz: naquele tempo Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do Oriente, logo dizeis, vai chover. Isso acontece. Quando sentires soprar o vento do sul, logo dizeis, vai fazer calor. E isso também acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais vós mesmo o que é justo? Quando, pois, tu vais ao teu adversário, apresenta-te diante do magistrado. Procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará aos guardas e os guardas te jogarão na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Jesus está nos norteando nesse dia para nós resolvermos os nossos problemas. Quem não tem, um problema contra o teu irmão? Quem não tem aí um problema contra um adversário? E, gente, eu falo isso de todo o meu coração. Quando nós mais queremos ter uma vida em paz, é incrível que parecem uns adversários de nada. Pessoas que nem tem nada a ver contigo, às vezes aparecem e se levantam contra você. Não dá para entender, né? Tem coisas que acontecem conosco, mas vamos lá. A palavra de Deus, o sentido do cristão, fora amar é perdoar. Fora de viver uma vida, porque nós todos gostaríamos de viver uma vida de paz, né? Nós queremos ser felizes, mas também nós teremos uma vida de paz. Só que parece que tem pessoas que não querem ter também essa vida de paz conosco. Então, infelizmente, muitas coisas acontecem. E o que acontece? Aqui, quando fala sobre a dívida, é a dívida do perdão. O perdão é um pedido de Deus para o homem. Uma vez eu li uma matéria que dizia que a coisa mais difícil para o homem, de todo homem, é perdoar. A coisa mais difícil para a pessoa de toda a sua vida, do maior desafio da sua vida é perdoar. E aqui, diante dessa palavra, nós precisamos assumir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós possamos chegar à plenitude do perdão. Shakespeare diz o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno, esperar que o outro morra. Pode ter uma outra tradução assim: a raiva é um veneno que bebemos, esperamos que o outro beba. Gente, até ele diz que nós estamos bebendo nosso próprio veneno. Ou seja, nós bebemos o veneno achando que o outro vai morrer. Esse é o ressentimento, essa é a raiva. E na verdade, está fazendo mal para nós mesmos. Se isso faz mal para mim, para que eu vou ficar? Se nós sabemos que muitas vezes a raiva, o ressentimento, o ódio, a mágoa vai nos causar doenças até como câncer. Eu tenho na minha família, o meu pai ele tinha um ressentimento muito grande com uma coisa que aconteceu na vida dele. E isso provocou um câncer. Se isso acontece nas nossas vidas hoje, nos tempos de hoje, por que eu vou fazer isso, gente? Para que eu vou viver assim, doente? Se ele fez, problema dele, né? Aquilo que fala, eu não quero ficar longe disso. Logo somos chamados à reconciliação, dar o perdão. Perdão, porque a palavra perdão significa o seguinte: não quer dizer que eu vou esquecer, não significa amnésia, não chama-se Alzheimer. Perdão significa lembrar sem dor. Eu lembro sem dor. A partir do momento, uma outra palavra de Deus, Jesus vai dizer assim: se quando tu vier dar a oferta, lembrar que tem algo contra o teu irmão, vá primeiro, reconcilia e volta para a tua oferta, porque é necessário que nós sejamos livres. Até Jesus, no momento que os doutores da lei estavam lá, os fariseus, os guardas, todo mundo gritando, rindo dele nu numa cruz,
ele virou para o pai e disse: Senhor, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar. Jesus não veio para os bonzinhos somente. Lembre que Jesus sempre disse: eu vim para aqueles que estão doentes. Ele veio para os maus também. E para terminar, eu quero fazer até aqui uma analogia de tudo o que nós temos no nosso coração. Existe uma diferença entre Pedro e Judas. Pedro, ele pecou contra o Senhor, ele negou Jesus. E Judas traiu o Senhor. Diante de um e de outro, entre um e outro, talvez nós não vemos uma diferença. A diferença está em receber a graça dos dons do Espírito. E o Espírito Santo deu o arrependimento a Pedro. E Pedro se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. E quando Judas não acreditou na misericórdia de Deus e tirou a sua própria vida. Lembrando que isso é um pecado contra o Espírito Santo. Não acreditar no perdão de Deus também é um pecado contra o Espírito Santo. Então muitas vezes nós temos grande dificuldade de perdoar porque também temos problema em nos perdoar. Perdoar de coisas que nós fizemos. Nas orações de cura interior, sempre oramos para que o Senhor primeiro venha curar de nós as culpas que nós carregamos, porque muitas vezes nós não nos perdoamos. Depois não perdoamos o nosso irmão. E depois não perdoamos a Deus. Veja bem, se eu não me perdoo primeiro, eu não consigo perdoar o meu irmão e não consigo perdoar a Deus. Aí você deve estar falando para mim: nossa, Fabiano, perdoar a Deus? Perdoar a Deus. Porque achamos que muitas coisas que acontecem na nossa vida é culpa de Deus. E criamos uma raiva de Deus porque aquilo que nós queríamos não aconteceu. É muito grave. É uma doença, a falta de perdão é uma doença que ela gera a mágoa, ela gera o ódio, o ressentimento. E isso vira um grande câncer espiritual dentro de nós. Fora físico, vira um câncer espiritual. E que nesse dia nós possamos ser salvos disso, libertos disso. Que eu e você possamos aprender que perdoar é tão necessário quanto amar. Pai, em nome de Jesus, eu peço a graça do perdão na minha vida. Senhor, que eu possa perdoar todos os que me feriram, os que me maltrataram, os que de uma forma ou de outra, Senhor, me causaram dores. Que eu, Senhor, possa ser livre hoje. Eu peço mais essa graça de ser livre de todo o ressentimento, de toda a raiva, de todo o ódio. Senhor, que eu seja liberto através do Teu poder. E eu peço também por cada irmão que está escutando, Senhor, que talvez tenha dificuldade em perdoar, que eles também recebam essa graça, essa libertação que vem através da Tua palavra nesse dia. Bendito seja o Seu nome, Senhor, agora e para sempre. Amém. Compartilha, evangeliza com essa palavra tantas pessoas que precisam ser libertas em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.